Olá, pessoas. Hoje então nós vamos falar um pouco sobre conciliar aí a musculação com lutas, artes marciais. Algumas pessoas aí pediram no último vídeo e é um tema bem interessante. Vai ter bastante coisa aí para a gente poder falar e explicar sobre. Então espero que vocês gostem aí do vídeo. Bom, antes da gente ir para a divisão de treino, é importante a gente entender alguns pontos aí que são cruciais, tá? Para que a nossa montagem de treino, nosso treino em si, ele seja mais adequado para cada caso, né? Porque não tem como a gente passar uma fórmula mágica, um treino mágico que vai funcionar para todo mundo. Então a gente precisa primeiro entender como que tá a rotina da pessoa e quais são os objetivos com ela. Então, prioridade é justamente você precisa saber qual que é a sua prioridade, ãh, buscando aí a luta e a academia. Obviamente a gente não tem como fazer 100% nas duas coisas. Ãh, eu particularmente gosto bastante das duas, gosto de me dedicar às duas modalidades, né, a academia e a luta. E obviamente eu sempre tento buscar ser o melhor nos dois. Mas isso é uma coisa que não é tão fácil assim da gente manter. A gente tem que entender então se você tem que ter um alinhamento aí das suas expectativas, né? Se você realmente é, por exemplo, você é uma pessoa que o seu foco principal é a musculação, você quer ficar bonito, você quer ficar mais musculoso, enfim, e você só faz a luta por diversão, como uma forma de cardio, não é a sua prioridade a luta. Então, por exemplo, você poderia fazer aí a sua luta 2 vezes por semana e você poderia fazer uma divisão de treino de 4 vezes na semana de academia. Então, por exemplo, você poderia fazer um upper lower parecido com o que eu fiz no vídeo aqui no canal que eu já trouxe. Você pode ser uma pessoa então mais parecida com o que eu gosto, que seria uma divisão mais equilibrada entre luta e entre academia, que seria então a luta 3 vezes na semana e a academia 3 vezes na semana também. E spoiler, é esse o treino que a gente vai montar, tá? Pensando aí que você vai ter 3 dias na semana em que você vai lutar e 3 dias na semana em que você vai treinar musculação, beleza? E caso você seja uma pessoa que você é completamente focada aí na sua luta, na sua arte marcial, você pode até mesmo lutar e, enfim, treinar sua arte marcial 4 vezes na semana e a academia apenas 2 vezes. É claro que nesse caso você vai ter uma hipertrofia menor, mas você vai evoluir mais na sua luta, certo? Numa divisão como a gente vai fazer aqui hoje, que seria 3 dias para cada, você vai ter um bom equilíbrio entre as duas coisas. E uma divisão, como eu comentei ali, que a luta ela se torna uma atividade secundária, digamos ali mais por diversão. O seu foco principal é a academia. Então, nesse caso, você vai conseguir ter bons resultados na academia, mas na luta ela vai ficar ali realmente como como foco secundário, certo? A gente também tem que falar um pouco sobre a disponibilidade. Eu vou pular aqui esse tópico, porque justamente como eu estou falando aqui, os dias da semana que a gente divide esse treino, não existe uma regra, vai depender realmente de qual que é a sua disponibilidade na semana, seus horários, porque, por exemplo, vai ter muita gente que vai querer fazer musculação e a luta no mesmo dia. Uh, não é impossível fazer isso, mas você precisa ter um bom controle aí de tempo da sua sessão de treino. Você tem que avaliar aí se você consegue manter essa rotina por bastante tempo. A minha dica, tá? Se possível, se vocês forem treinar no mesmo dia e porque vocês precisam, porque vocês gostem, façam em horários separados. Por exemplo, façam a luta aí de manhã e a musculação à noite, tá?
De preferência sempre a luta primeiro e após a luta a musculação, porque o cansaço que a luta vai trazer para você vai ser um cansaço mais sistêmico, mais cardiovascular, digamos assim, e isso não vai atrapalhar o seu desempenho no seu treino de musculação. Seus músculos podem ali até estar cansados, com aquela sensação ali de cansaço, mas ele vai continuar conseguindo exprimir força para você fazer um bom treino. Se você fizer o contrário, a musculação primeiro e depois a sua luta, aí é bem possível que na sua luta, você fique bem mais cansado. Você sinta seus músculos mais fracos, mais lentos, mais fadigados, e isso é normal. Então, por isso que eu digo que, se possível, se vocês têm a possibilidade de não fazer os dois no mesmo dia, seria bacana. Mas se você gosta ou se é essa a possibilidade, então tente separar os horários, beleza? Sobre especificidade, tá? Isso aqui é mais relativo a qual arte marcial você pratica ou vai praticar, porque obviamente cada arte marcial vai ter aí uma maneira diferente de como você trabalha. Por exemplo, se você fizer boxe, você vai utilizar muito mais os seus membros superiores, principalmente ali o ombro e o seu tríceps nos seus golpes. Uh, Se você faz Muay Thai, você vai trabalhar tanto o superior quanto a parte inferior, dando chutes. Se você faz Jiu-Jitsu, você vai trabalhar bastante a força isométrica do corpo como um todo. Você vai ter que ter alguma força ali que talvez não seja muito comum você utilizar nas outras lutas, como uma força mais de quadril, é, uma força de pegada, enfim. E se você faz qualquer outra arte marcial aí, com certeza ela também vai ter as suas especificações, né? Então, seus golpes, enfim. E um ponto importante também que a gente não pode falar, não pode deixar de falar, é da sua recuperação, certo? Porque nada disso que eu falei aqui em cima faz sentido se você não tiver uma boa recuperação. Como eu falei, vai depender da sua prioridade. Se você não se importa de, por exemplo, ir na sua luta e estar um pouco cansado por causa da musculação, então beleza, você pode continuar fazendo isso. Mas se você quer chegar bem recuperado nos dois, o que eu acho que é bem possível sim fazer, tá? Você vai ter que controlar um pouco melhor aí o seu volume de treino e seus descansos também. Por isso que eu falei que é importante ter isso bem separado, bem definido, tá? Você ter um bom descanso, porque essa rotina ela é pesada, ela é mais pesada do que se você fosse só fazer musculação, por exemplo. Mas dá pra você fazer e dá pra você evoluir bastante nos dois. Então foque na sua recuperação também. Avalie se você está se recuperando bem, se você não precisa ir fazer nenhuma outra alteração no seu treino, beleza? Bom, como eu falei, a gente vai falar então num caso aqui de uma pessoa que ela quer conciliar as duas coisas igualmente. Então, tanto para musculação quanto para é, quanto para luta, né? Fazer as duas coisas da melhor maneira possível. E então a gente vai fazer um modelo de treino full body. Ele é parecido aí com o último vídeo que eu trouxe aqui no canal sobre essa divisão de treino, mas a gente vai ter algumas especificidades, como por exemplo, a gente vai ter bastante exercício com maior foco em força e alguns exercícios também com foco em resistência, porque aí na luta a gente vai precisar ter essas duas variáveis, né? É bom você ter tanto força quanto resistência para uma luta. E esses exercícios também vão te ajudar a construir um bom físico. Então você pode ter aí o melhor dos dois mundos. E eu vou passando algumas dicas para vocês aí ao longo do que eu vou explicando o treino, beleza? Primeiro exercício vai ser um supino reto. Eu coloquei aqui então duas séries para a gente trabalhar com uma carga mais elevada, onde a gente pode trabalhar com bastante força. E mais uma série depois aí com uma carga um pouco mais baixa, onde a gente vai trabalhar com um range de repetição maior, tá? Esse range de repetição aqui ele é bem relativo, vai depender muito aí do quanto de resistência você quer
se aproveitar e que você precisa evoluir, dependendo da sua luta, né? Você pode facilmente aumentar esse range de repetição aqui de 15 até 20 ou até 30 repetições, beleza? Então, é uma possibilidade. O supino reto, como é um exercício que ele gera muita força, principalmente nos músculos do peitoral, do ombro e do tríceps, então eu gosto de trabalhar tanto com uma carga para força, quanto com uma carga mais para resistência. Depois disso a gente vai fazer uma pendlay row, tá? Para quem não sabe o que é uma pendlay row, ela é esse exercício aqui, beleza? Ela é bem parecida com uma remada curvada, a única diferença é que você vai sempre pegar ela do chão, ou seja, sempre que você estiver quebrando a inércia de algum movimento, isso vai te ajudar a gerar mais força. Então você vai puxar ela do chão e no final do movimento você vai fazer um movimento bem balístico, focando sempre na explosão e sempre fazendo esse movimento com uma boa carga elevada, beleza? Isso vai te ajudar a ter uma força insana aí nas suas costas, uma força de puxada muito grande e também vai trabalhar bastante as suas costas. Uma sugestão aqui, caso, como eu falei, você seja uma pessoa que você não está tão preocupado em ganhar mais força para sua luta, você só quer ficar mais, você só faz a luta por diversão e quer focar na academia, você pode trocar isso aqui por mat bar ou qualquer uma outra remada aí, uma remada curvada. Depois disso a gente vai fazer uma barra fixa. Aqui, como eu já expliquei nos outros vídeos, a barra fixa é um exercício muito, muito bom para construção de costas, construção de força. E aqui a gente vai trabalhar com uma proposta um pouco diferente, tá? Aqui a gente não vai trabalhar com nenhum range de repetição. A gente vai simplesmente fazer até a falha. Uh, Simplesmente porque aqui a gente vai, além de gerar essa força nos músculos que envolvem aí nessa barra fixa, você vai também gerar uma resistência muito grande para suas costas e também para os seus antebraços, para sua pegada, né? Então você vai sempre fazer aqui até a falha. Se se por algum motivo você conseguir fazer, mais de 30 barras fixas com o peso do seu próprio corpo, aí você pode até acrescentar com peso, certo? Mas aqui o foco realmente diferente do que eu trouxe nos outros vídeos, que eu sugeri a barra fixa com peso. Aqui, como a gente quer trabalhar com resistência e com repetições mais altas, aqui você pode usar só o peso do seu próprio corpo mesmo, fazer com várias repetições, enfim. E depois disso a gente vai. Caso o seu foco seja mais a hipertrofia do que essa resistência e essa força que vai te ajudar na sua luta, você pode só substituir esse exercício também por uma puxada alta com um pegador aberto, beleza? Ou uma máquina aí que simule isso, ou uma high row, enfim. Depois disso aqui, eu deixei duas opções, beleza? A extensora, ela vai ser mais adequada para caso você tenha aí essa vontade de treinar mais as suas pernas, evoluir as suas pernas como uma musculatura mais estética, ou a fundo, caso você tenha aí ou você realize alguma luta que se beneficie da força das pernas. Quase todas as lutas vão se beneficiar disso, na verdade, mas é bem bacana que você faça isso caso você pratique alguma arte marcial como jiu-jitsu ou muay thai, que você precisa bastante força das pernas. Você muitas vezes vai acabar trabalhando aí com apenas um pé só no chão, uma perna apenas no chão se apoiando, né? Você não vai a todo momento estar utilizando as suas duas pernas para se impulsionar. Então esse afundo pode ser muito muito bom para isso também, para você fortalecer as duas pernas de maneira individual, né? As duas separadas. Mas aqui, como eu falei, dependendo da sua prioridade, dependendo da sua vontade, aí você pode fazer essa alteração entre esses dois exercícios. Obviamente o exercício do afundo ele vai ser um exercício mais pesado, mais cansativo para o seu treino, mas vale a pena. Elevação lateral com halter, para a gente também ter um treino aí de ombro nessa parte mais lateral. Aqui não tem muito o que falar, eu prefiro então fazer com halter nesse estilo de treino mais misto, digamos assim, né, com a luta. Mas se você quiser fazer aí com uma polia, com uma máquina, tranquilo também. A gente vai terminar com uma flexora e para a gente também trabalhar um pouco a parte posterior das pernas.
E a gente vai terminar com um tríceps em X. Aqui eu coloquei só como um exemplo mesmo aí para trabalhar de maneira mais isolada o tríceps, mas também de maneira mais rápida, um exercício um pouco diferente, tá? O tríceps em X ele também é conhecido como tríceps cruzado. É esse aqui onde você vai pegar as duas polias e vai puxar como se fosse um X, beleza? Uh, não tem muita diferença entre ele e entre um tríceps tradicional como esse aqui, que você só puxa a corda, ou puxa a corda de maneira unilateral também. Você pode fazer aí o que você achar melhor, o que na sua academia tiver disponível aí. Você pode também trabalhar com tríceps na paralela. Acho que também seria muito bom, mas seria um exercício bem desgastante. Então, dependendo aí da sua rotina de treino, você teria que avaliar a possibilidade aí de ter isso ou não, beleza? Bom, no nosso segundo treino, a gente vai começar com o agachamento Zercher. Esse exercício aqui, ele é extremamente subestimado, mas ele é um exercício extremamente poderoso para criar força e força explosiva e, enfim, para quem não sabe, o agachamento Zercher, ele é dessa forma aqui. Ao invés de você colocar o peso nas suas costas, como normalmente você faria, você vai apoiar ele nos seus braços, beleza? Isso aqui, cara, vai te dar uma força muito grande, porque você vai forçar bastante seu corpo a estabilizar seus braços, seu tronco, tudo vai estar envolvido aqui nesse movimento e, obviamente, as suas pernas também vai ter um foco muito grande aí de explosão e de força. Beleza? Esse exercício aí eu acho ele do caralho, é um dos meus exercícios favoritos que tem aí na academia. E acho que basicamente, tipo assim, todas as lutas, independente da luta que você quiser, eu tenho certeza que esse exercício aqui ele vai te dar muitos benefícios. E caso você não tenha nenhum desconforto articular no joelho, ou enfim, e a sua luta ou o seu treino da semana aí você não vai precisar ter uma energia muito grande nas pernas, você pode até aumentar aqui esse número de séries aqui, beleza? Uh, Seguindo então, a gente vai para um Militar Press. Militar Press ele nada mais é do que um desenvolvimento de ombros, mas de em pé e utilizando a barra. Se você quiser muito, você pode fazer também com halter, mas eu recomendo que seja com a barra. Mas o mais importante aqui seria realmente a gente fazer ele de em pé, porque a gente vai trabalhar bastante o tronco também, a musculatura do abdômen e essa parte aqui do cerrato anterior e do peitoral maior. Sim, vão ser vários músculos envolvidos nesse desenvolvimento. Ele vai ser muito bom aí para a gente gerar força e resistência para os ombros. Aqui então eu coloquei duas séries de 4 a 6 para a gente trabalhar um pouco de força e uma série de 10 a 15 para a gente trabalhar um pouco mais de resistência. Como eu comentei aqui no supino reto, você pode também aumentar esse número aqui de repetições, caso você sinta aí necessidade, sinta conforto em fazer isso, porque vai ser realmente bem cansativo, mas se você realiza alguma luta, como por exemplo boxe, que utiliza e cansa bastante aí os seus ombros, você pode colocar aí esse exercício aí para você conseguir fortalecer e ter uma recuperação aí no seu ombro melhor, né? Uma resistência maior aí no seu ombro, beleza? Depois disso a gente vai fazer uma elevação pélvica. Muita gente aí não gosta ou não vê muito valor nesse exercício, mas principalmente aí para quem faz jiu-jitsu, sabe o quão importante é você ter força no quadril. Então, acho que é muito importante você fazer esse exercício aí, você trabalhar com boas cargas também nesse exercício, 4 a 6 repetições, buscando sempre evoluir, buscando sempre uh, fazer um movimento explosivo também, para a gente conseguir adquirir a maior quantidade de força possível aí no seu quadril, beleza? Lembrando que essa força no seu quadril vai te ajudar, cara, em diversas coisas. Vai te ajudar no seu agachamento, vai te ajudar na sua explosão de força e até mesmo para chutes. Então, foque bastante, faça bastante esse exercício, beleza? Não menospreze ele. Esqueci de comentar aqui sobre o agachamento Zercher. Cara, se você é uma pessoa que realmente não se importa do seu desempenho na luta, você só quer mais focar na academia mesmo, ter mais hipertrofia, você pode trocar aqui por um agachamento hack, o Smith, um agachamento livre. Mas se você quer melhorar aí na luta, esse agachamento aqui
pra mim, ele é o melhor possível, beleza? Depois disso, a gente vai fazer 2 séries de adutor. Esse músculo, não diria que ele é inútil, mas realmente são poucas lutas que você vai se aproveitar aí de ter um adutor forte. Mesmo assim, pensando em esteticamente e também num complemento aí de todos os exercícios de perna que a gente vai ter nos nossos 3 dias, é um exercício bacana aí para você ter no seu treino, beleza? Caso você realmente não se importe aí nem um pouco com a estética dessa parte, você pode fazer só uma série aqui, ou até mesmo não fazer nenhuma série, deixar ele mais para o seu fim do treino, enfim. Aqui então a gente também vai fazer uma puxada alto triângulo. Esse exercício também ele é mais pensado na hipertrofia mesmo aí da sua dorsal, da sua grande dorsal. Não tem muito segredo, não tem muito mistério. A gente vai trabalhar aí com uma carga elevada também, pensando sempre aí chegando perto da falha e buscando sempre progredir carga. Depois disso a gente vai também fazer um bíceps martelo. O bíceps martelo a gente vai pegar vai ter uma boa amplitude de movimento aí se você fizer de em pé, por exemplo, ou sentado, mas você pode fazer como você achar melhor. É um range de repetição um pouquinho maior. E aqui, também dependendo aí da sua luta e de como você avalia aí o seu próprio desempenho na luta, tá? Ao invés de fazer essa série tradicional aqui de 10 a 2, que seria mais para hipertrofia, você pode fazer 10 a 15, ou como eu falei ali antes, de 15 a 20 ou até 30, para você aí ter um pouquinho mais de resistência no bíceps e no seu antebraço. Então você vai com certeza aí desenvolver uma boa resistência se você fizer muitas repetições desse exercício. Mas lembrando, isso é resistência. Você vai aumentar esse número de repetições se o seu foco for resistência, beleza? Não hipertrofia. Com esse range de repetição aqui, você vai trabalhar um pouco de força, um pouco de resistência, um pouco de hipertrofia também, beleza? E aí a gente vai fechar com voador. Não tem muito o que dizer, é um exercício básico aí de peito para você fazer. Obviamente esse exercício também é bem pensado em hipertrofia, mas você vai trabalhar aqui ele com uma carga boa, uma carga pesada, e que com certeza você vai conseguir também desenvolver uma boa evolução de força no seu peitoral. Aqui você pode substituir também, caso você queira, por um crossover, polia alta, polia baixa, não faz muita diferença. Aqui realmente seria a ideia colocar um exercício mais isolado de peitoral, porque a gente já vai ter feito uma boa carga aqui de ombros, beleza? Então não é interessante você fazer algum outro exercício de peito que também gaste e desgaste seus ombros aqui, então para o seu ombro ficar um pouco mais descansado, beleza? E nosso terceiro dia, cara, esse terceiro dia aqui, ele é um treino muito uh, muito relativo, a gente pode muito flexível, a gente pode fazer diversas alterações aqui nele, vai mudar bastante a lógica aí dos exercícios, mas eu vou ir explicando tudo para vocês. Bom, primeiro exercício vai ser o levantamento terra, não tem como ser diferente. O levantamento terra é um dos exercícios aí que mais vai gerar força, vai trabalhar aí diversas musculaturas do corpo como um todo. Você vai trabalhar sempre com cargas altas, com movimento explosivo, então isso vai te ajudar a gerar muita força no seu corpo como um todo. Então é um exercício que não pode ficar de fora. E assim como eu comentei ali antes do agachamento, você também pode fazer até 3, 4 séries aqui, dependendo se seu foco for gerar força e, e evoluir também as suas cargas e o seu desempenho na luta, beleza? Pensando em hipertrofia, não faz diferença aqui você aumentar mais séries desse exercício. Aqui então, no segundo exercício, eu deixei 2 opções, tá? O box squat é um exercício que eu gosto bastante, que ele é basicamente como se fosse um agachamento livre. A única diferença é que você vai colocar um caixote, então quando você agachar, você vai agachar até encostar na caixa, e depois você vai levantar. Isso vai fazer com que você tenha você tenha que quebrar a inércia, né? Porque quando você chegar lá embaixo, você vai sentar e vai ser como se você estivesse saindo do zero, né? Você não vai ter
você não vai estar usando a inércia aí ao seu favor. Você vai estabilizar e parar completamente seu movimento e depois começar novamente. Isso vai fazer com que você tenha novamente aí um movimento de explosão muito grande, uma geração de força explosiva. E é muito interessante você fazer isso caso você tenha aí, caso você realize alguma luta que vai se beneficiar muito dessa força explosiva das pernas. Então, cara, lutas como que usam chutes como Muay Thai e Taekwondo, uh, ou até mesmo Jiu-Jitsu, que você precisa de força nas pernas em algumas posições, enfim, é um exercício muito bom. Caso você não ligue muito para essa força, essa questão da força das pernas, ou você queira focar um pouco mais na hipertrofia das suas pernas, você pode fazer só um leg press aqui, tá? E ele vai substituir relativamente bem. Obviamente, se você quer os benefícios de força e de explosão, o box squat ele é um pouquinho superior, mas o leg press ele é bom também para isso e também para hipertrofia. Depois a gente vai fazer um supino inclinado. Eu coloquei ele aqui no Smith pelo simples fato de ele ser um pouco menos desgastante, porque esses exercícios aqui que a gente vai fazer já vão ser bem desgastantes para o nosso sistema nervoso central, então você provavelmente vai sentir bastante a fadiga. Mas se você se sentir bem, você pode fazer aqui ele com halter, beleza? E aqui vai ser bem parecido também com o supino reto. A gente vai fazer focando bastante em força, mas você pode também trabalhar um pouco mais de resistência, colocando uma série a mais aqui ou cortando essas séries pela metade, fazendo então uma série mais de força e uma série mais de resistência. Acho que também é bem válido aqui, beleza? Depois a gente vai fazer uma remada unilateral na polia. Esse exercício ele vai ser realmente focado mais em hipertrofia mesmo, para a gente conseguir hipertrofiar melhor essa parte das costas, né, o dorsal. Novamente, esse exercício aqui ele é interessante, como eu falei, num modelo de treino mais misto, onde você quer tanto evoluir seu físico quanto evoluir na luta. Mas caso o seu foco seja inteiramente aí na luta, você pode... Esse exercício ele é interessante porque você pode transmitir isso para a luta, tá? Você pode, por exemplo, aumentar um pouco o número de repetições aqui, trabalhando mais resistência e fazendo um movimento um pouco mais balístico. Ou seja, você vai tentar colocar uma velocidade maior para você puxar mais rapidamente, né, a polia e o pegador. Então isso você consegue transmitir essa explosão, esse movimento de explosão e de força para outras artes marciais também, beleza? Depois a gente vai fazer um desenvolvimento Arnold. Para quem não sabe, o desenvolvimento Arnold ele seria isso aqui. Ele é bem parecido com o desenvolvimento tradicional de ombros, mas ele tem essa questão aqui que a gente vai rotacionar o braço. Esse exercício aqui, ele é mais pensado mesmo para a gente adicionar mais um estímulo de ombro. E também trabalhar um pouco mais a resistência dos braços e dos ombros, tá? Por isso que eu coloquei um range de repetição um pouquinho maior. Esse exercício aqui, cara, você, dependendo da sua arte marcial que você faz, talvez você sinta que seu ombro já está bem desgastado, bem fatigado aí ao longo da semana, porque tem vários exercícios de ombro na semana e mais a sua luta. Então talvez esse exercício aqui você possa diminuir bastante ele, talvez fazer só uma série, ou talvez você nem precise fazer ele. Então, mas aí depende bastante do seu foco, né? Como eu falei. Porque caso você esteja focando mais na hipertrofia, você pode fazer aí mais um exercício de ombro tranquilamente, beleza? Depois disso a gente vai fazer uma rosca Scott. Aqui ele é realmente um exercício mais pensado na hipertrofia mesmo. Você vai trabalhar aí com uma carga de 10 a 12 repetições. Como eu comentei antes ali no bíceps martelo, não acho que se aplique tanto aqui na rosca Scott. Não acho que faça sentido você trabalhar com uma carga mais focada em resistência para esse exercício em específico. Então, caso você queira aí realmente aumentar mais a sua resistência dos seus braços, ou enfim, eu sugiro que você faça mais uma série aí pode ser uma rosca alternada normal, sentado mesmo, ou em pé, enfim, não uma rosca Scott. A rosca Scott aqui é mais pensada realmente num misto aí de força com hipertrofia, beleza? E para terminar, a gente vai fazer uma rosca punho. Aqui é bem variado, tá? Mas é ideal aí que a gente faça algum exercício isolado de antebraço para
justamente fortalecer o antebraço, tá? Então a gente vai fazer 3 séries também. E, cara, não tem nem como deixar isso de fora, tá ligado? Porque é um exercício de antebraço, cara. Basicamente todas as lutas vão se beneficiar disso de alguma forma. Com um antebraço forte aí você vai melhorar a sua pegada no jiu-jitsu, você vai melhorar a força do seu soco no Muay Thai, no boxe, enfim. Todas as lutas aí vão ter algum tipo de benefício de você ter um antebraço e um poder de pegada forte, beleza? Aqui eu coloquei como exemplo a rosca de punho mesmo, mas tem diversos exercícios de braço que você pode fazer. Um deles que eu vou sugerir para vocês é esse aqui, onde você vai amarrar uma anilha aqui com uma corda mesmo, numa barra, e aí você vai rotacionar o seu antebraço ali com a ideia de tipo amarrar e desamarrar essa corda. E cara, isso aqui vai gerar uma força no seu antebraço e insano. E claro que você pode fazer qualquer outro exercício de antebraço, talvez você não tenha equipamentos para fazer dessa forma, mas você pode pesquisar aí exercício de antebraço, exercício de fortalecimento de antebraço, e pode fazer o que você conseguir encaixar melhor na sua rotina, na sua academia, beleza? Mas faça esse exercício aí de antebraço que eu garanto que você vai ter bons resultados. Bom, isso aqui é a base do treino, beleza? Mas tem alguns pontos aí muito importantes que a gente precisa levar em conta. Como eu falei anteriormente sobre a especificidade e prioridade, tá? Obviamente, dependendo da sua luta, dependendo do seu sono, da sua recuperação, você pode sentir que esses exercícios eles vão pesar um pouco e vão diminuir o seu desempenho na luta. E quando isso acontecer, você vai ter que saber qual foco você vai querer dar, beleza? Porque obviamente aqui a gente pode diminuir, e a gente pode e deve alterar o volume desse treino, beleza? Mas a gente precisa aqui saber até onde a gente pode, até onde a gente consegue conciliar bem as duas coisas. Porque, por exemplo, esse primeiro treino aqui, a gente vai ter um certo desgaste nas costas com esses dois exercícios e um certo desgaste no supino e nessa elevação aqui lateral nos ombros. Então, por exemplo, se você pratica, por exemplo, um box, onde os seus ombros vão ficar extremamente fadigados, se você realizar esses dois exercícios e, por exemplo, fazer box no mesmo dia, então talvez você tenha que diminuir um pouco isso aqui. Talvez aqui você possa fazer só uma série de supino reto e só uma série de elevação lateral. Por exemplo, essas duas séries aqui de pendulum row e barra fixa ficaram muito cansativas aí para você, sei lá, que é do jiu-jitsu ou do judô e que você precisa gerar bastante força nas costas, bastante força de pegada e ficou muito pesado isso aqui para você. Você pode diminuir também. Você pode, por exemplo, diminuir aqui um exercício na barra fixa, fazer somente uma vez. Pendulum row, de repente, você pode adicionar ao invés de fazer duas séries focadas em força, você pode fazer uma série focada em força e resistência. Beleza? Mesma coisa das pernas. Por exemplo, você vai estar fazendo uma funda aqui, que é um padrão de agachamento. Você vai fazer mais um padrão de agachamento aqui, que é o agachamento Zercher, e mais um aqui, que é o box squat. Isso vai te gerar muita força explosiva e muita força nas pernas, e estabilidade nas pernas, no core, que é muito bom para todas as lutas. Mas se você sentir que isso vai te e está te impactando de alguma forma, você vai ter que diminuir esse volume. Então, às vezes você não vai nesse primeiro treino, é melhor você não fazer esse a fundo, fazer só uma extensora. E nesse terceiro treino aqui, ao invés de você fazer um box squat, você só faz um leg press. Enfim, você vai ter que avaliar isso e testar como é que está a sua recuperação. E basicamente isso se aplica aí para todos os músculos e todos os exercícios. Você precisa avaliar se você consegue se recuperar bem. Um problema que a gente não tem como acertar aqui. Por exemplo, se o seu exercício na sua luta, você vai fazer um treino mais focado em pernas, você vai fazer um treino mais focado em braços, em ombros, enfim, depende muito da sua luta. Mas se por exemplo você souber que no meu primeiro treino da semana eu vou ter um foco maior em socos, digamos assim, nos membros superiores do corpo.
Então, por exemplo, nesse primeiro treino aqui, você poderia tirar esse supino reto para você não ficar tão fadigado nessa sua luta, onde você vai ter um foco maior em socos e na parte superior do corpo. E colocar algum outro exercício aqui, como um adutor, uma elevação pélvica, que vai trabalhar a sua parte inferior do corpo. Isso não vai te afetar na luta. Então você vai precisar fazer essas pequenas adequações baseada aí na sua frequência de treino, baseado nos músculos que você mais vai usar na sua luta. Isso pode variar bastante, mas tudo dá para encaixar. Obviamente, se você quiser aí uma ajuda para montar o seu personalizado, dependendo de quantas vezes da semana você treina, e de qual arte marcial você pratica e de qual que é o seu foco. Se o seu foco é só musculação, se o seu foco é evoluir na luta, se o seu foco é evoluir nas duas coisas. A gente pode fazer isso, tá? Dá sim para fazer isso. Talvez você precise de um tempo para ajustar, para você entender qual que é o limite aí que o seu corpo consegue aguentar. E eu garanto para você que o seu corpo consegue aguentar muito mais do que você pensa, tá? Mesmo que você se sinta cansado, o seu corpo provavelmente ele ainda tem muita força e muita energia aí para conseguir aplicar, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, eu vou responder todos. Existem diversas variações, diversas possibilidades de treino e de exercícios que você pode fazer aqui para conciliar as duas coisas. Eu acho isso muito bacana. E quero saber de vocês aí, como é que vocês fazem essa divisão de luta com academia. Qual que é o foco principal de vocês aí, se é a luta em si, ou se é a academia, ou se vocês são como eu, que gostam de evoluir nas duas coisas. E qual que é a maior dificuldade de vocês aí, que eu posso ajudar vocês aí, dentro do possível, vou estar ajudando vocês nos comentários. É isso, até a próxima. Não se esquecem de deixar um like aí e se inscrever. O canal tá recém começando aí, mas já estamos tendo um engajamento bacana, então espero que vocês gostem aí e continuem acompanhando, beleza? Abraço e até mais.